Boa noite, eu sou Lucas Nogaray e estarei apresentando o seu Jornal Econômico. Hoje, o destaque fica para o país norte-americano, o Canadá, um dos países com maior IDH do mundo, melhor qualidade de vida, além de estar entre os países que são destaque na questão da mineração, também é um dos países mais abertos quando o assunto é imigração. Para entender um pouco mais do cenário econômico canadense, a nossa repórter Gabriela Brender foi até a Escola de Negócios na PUC-RS conversar com o professor e doutor Gustavo de Moraes sobre o assunto. Então fiquem com a reportagem da nossa Gabriela. Um país bastante diferente do Brasil, né? Um país que tem aqui, a gente tem vários dos nossos ex-alunos, estudantes trabalhando lá na economia canadense e talvez os últimos anos, as últimas décadas da economia canadense, elas têm se caracterizado por isso, por um recebimento massivo de uma mão de obra imigrante. O Canadá é um país de apenas cerca de, apenas entre aspas, 35 milhões de habitantes. Então é um país que tem uma alta produção econômica que acaba dependendo da imigração, né? E tem sido talvez o case de maior sucesso no recebimento da imigração, inclusive de brasileiros, né? de trabalhadores qualificados para a sua economia. Isso era um gargalo da economia canadense, porque o Canadá gerava muitos postos de trabalho, ele gera muitos postos de trabalho qualificados, né? E nem sempre tinha essa mão de obra disponível no próprio Canadá, né? Então, o Canadá encontrou essa solução, né, trazendo mão de obra estrangeira de todas as partes do mundo, da China, do Oriente Médio, da América Latina. E o Canadá hoje, talvez o grande, o que chama atenção, né, é a forma como eles recebem a mão de obra. É o case de sucesso, talvez junto com a Austrália, na recepção inclusive calorosa da mão de obra imigrante na economia local. O Canadá ele tem uma economia, um tamanho de economia equivalente ao do Brasil, né? Mas obviamente com menor população, então uma renda per capita bastante superior, né? A gente está falando de uma renda per capita cerca de 5 vezes maior do que a do Brasil, né? E claro, talvez o ranking que ele se destaque mais, né, nesse aspecto é o ranking de qualidade de vida. O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, toda a prestação de serviços. Os próprios canadenses têm muitas críticas em relação à prestação de serviços públicos no Canadá, saúde, educação, mas, né, obviamente, é incomparável dentro dos padrões internacionais. O Canadá está muito acima, né, e se destaca nos rankings de qualidade de vida e nos rankings econômicos. Hoje o Canadá tem uma economia próxima à brasileira em termos de tamanho, né? É claro que a gente não está considerando, no caso brasileiro, a economia informal. Possibilidades, assim, tu diz. Possibilidades são bastante fortes. E o Canadá ele também tem outra vantagem, né? É bom a gente sempre lembrar que o Canadá é um país bilíngue, né? Um país que fala inglês e francês, né? Montreal. Então, Montreal, essa região do Quebec, no passado, há 3 décadas atrás, 1995, ainda havia um forte desejo da população do Quebec em se separar do Canadá, em se constituir como um país independente. Sim. E essas dificuldades, elas foram superadas, né? Há 3 décadas atrás, Gabriela, o Quebec fez um plebiscito, né, para se separar ou não do Canadá, no dia 31 de outubro de 95, né, e ganhou por 0,5% ficar no Canadá. Então foi uma disputa muito apertada, e desde então isso não voltou mais, né, à pauta, mesmo sendo uma comunidade culturalmente distinta do restante do Canadá, isso não mais voltou à pauta. Eu acho que a força, né, da integração econômica com os Estados Unidos, a força da prestação de serviços preponderou, né, para o Quebec permanecer unido ao Canadá. E 2013 até 2023, assim, qual o melhor momento, assim, digamos, ele teve um constante crescimento, teve uma decaída antes mesmo da pandemia? Claro, a gente sabe da pandemia, mas... Não, na verdade não, na verdade, assim, o melhor momento do Canadá, talvez nesse período que tu falaste, na última década, né, foi justamente um pouquinho antes da pandemia. As taxas de desemprego no Canadá, que já são historicamente baixas, né, elas estavam numa taxa ainda mais baixa, né? Nós estávamos, hoje o Canadá... Está muito bem, digamos. Hoje o Canadá registra aí 5%, mais ou menos, de desemprego. O Brasil está com 8%, quase 9% de desemprego, né? E na véspera da pandemia, ironicamente, registrava 3,5% apenas, né, de desemprego. A gente dizia que era um desemprego só transitório, porque era o sujeito que estava de um emprego para o outro. Claro. Né? Então isso é muito, muito forte. O mercado de trabalho é a grande força do Canadá. Muito legal isso. Como que é essa comparação? Só uma curiosidade básica. Isso é muito interessante tu colocar, porque assim, os canadenses eles rejeitam, né, se conectarem ao orçamento dos Estados Unidos. Tá? Então vamos colocar assim, o Canadá ele apresenta muitos potenciais econômicos, a gente nem sequer falou deles, né? Potenciais econômicos na área de recursos naturais, exploração do petróleo, não acho. O Canadá é um dos países que tem maior reserva de petróleo.
né? O Canadá apresenta possivelmente, quem sabe, né, uma capacidade de produção de madeira e de celulose, né? A gente sabe das florestas canadenses, então assim, Gabriela, o canadense, ou o sistema financeiro do Canadá, ele rejeita se incorporar ao orçamento dos Estados Unidos. Quando você fala de uma moeda, você fala de orçamento, né? Então, assim, quando a gente fala de euro, e o euro perpassando por vários países, dezenas de países europeus, a gente está falando de um mesmo orçamento, uma mesma taxa de juros que é decidida em Frankfurt, né? E o Canadá, ele resiste a essa, vamos dizer, essa incorporação por parte... Ele é muito, digamos, tradicionalista, seria? Não é propriamente uma questão de tradição, né? É uma questão que se você une as moedas, por exemplo, dólar americano e dólar canadense, você fica exposto ao risco Estados Unidos. Certo, tipo... Né? Você abraça... Ele acaba tendo mais poder, no caso. Porque é uma economia significativamente muito maior, né? Muito mais. Então, geralmente as economias grandes, elas acabam espalhando, né, a sua área de influência. Mas o Canadá resiste, né, a ter uma moeda comum com os Estados Unidos. E é muito interessante isso, Gabriel, porque assim, no final das contas, por exemplo, a defesa do Canadá, as Forças Armadas canadenses, obviamente estão muito integradas. A defesa do Canadá significa também a defesa dos Estados Unidos, né? Então isso é irônico, né? Porque você tem um sistema político, um sistema diplomático muito próximo, mas ainda há uma rejeição no que diz respeito ao sistema financeiro. Nosso muito obrigado a Gabriela Bender, também ao professor Gustavo Moraes, que concedeu o seu tempo para falar com o nosso Jornal Econômico. E se estendendo no assunto Canadá, nossa repórter Ana Manino também fez uma reportagem sobre o assunto e você pode acompanhar agora no nosso jornal. Em 2013, o país era o terceiro maior exportador de trigo no mundo. Produziram 37,53 milhões de toneladas de trigo, um aumento de 38% e acima das expectativas do ano anterior. Em 2015, teve um registro de contratação de 0,6 em taxa anualizada, no primeiro trimestre do ano em relação a 2014. Teve o pior desempenho de sua economia em 6 anos, que foi atribuído ao declínio significativo do setor de petróleo, refletindo uma queda no investimento de exportações por conta de uma piora nos gastos do consumo das famílias. Em relação ao trimestre anterior, o PIB caiu 0,1% nos primeiros 3 meses, após uma alta de até 0,6% no quarto semestre de 2014. Depois, o PIB cresceu 2,3% no terceiro trimestre, em números anualizados, com força nas exportações e gastos dos consumidores. Com isso, superou a recessão do primeiro semestre. Em 2016, de acordo com o Statistics Canada, a economia cresceu 1,4%, sendo a 10ª do mundo, de acordo com seu PIB. Em apuração pelo Government of Canada, cerca de 72 mil canadenses vivem da pesca. 32,9% de toda a população agrícola é de sementes e grãos, 24,1% de criação de gados e suínos. De acordo com o Banco Mundial, o PIB nominal era de 1 trilhão, 527 bilhões, 994 milhões, 741 mil, 907,43 dólares. Em 2017, o PIB cresceu 3% graças ao primeiro semestre. Já no segundo, foi de 325,431 milhões de dólares americanos e o per capita foi de 9.999 dólares americanos, sendo 308 dólares mais caro a esse mesmo período em 2016. O consumo das famílias cresceu 4,6% nesse ano. Neste ano também foram criados mais de 80 mil empregos novos em novembro, muitos em período integral. O PIB atingiu 3% e também cresceu mais rápido que qualquer país no G7. Em 2018 foi o 18º país mais visitado no mundo, com 21,1 milhões de turistas internacionais. Também no ano anterior, foram criados 219 mil postos de trabalho, 1,2% a mais do que nos 12 meses anteriores, a partir de dezembro de 2018. Em 2019, tinha a 15ª indústria mais valiosa no mundo, valendo 151,7 bilhões. Era o 12º maior produtor de veículos no mundo e o 18º maior produtor de aço, e a economia cresceu 0,3% a partir de janeiro. Em 2020, a taxa de crescimento do PIB foi de menos 5,31% em comparação ao de 2019, por causa da pandemia de Covid-19. Em 2020, teve uma perda de 12% do PIB real no segundo semestre. A contração foi de 38,7% no segundo semestre. Em maio, a economia do país se recuperou, com um crescimento de 4,5%. Teve uma queda histórica no PIB em março de 7,5% e em abril de 11,7%. Em 2021, teve um aumento de aproximadamente 10 pontos no ano anterior. E no mesmo ano, o PIB per capita foi de
70.530 dólares canadenses aproximadamente. Nosso muito obrigado a Ana Manino. Está se encaminhando ao fim o nosso jornal econômico desta edição do Canadá. Na apresentação, Lucas Longaray, reportagem de Gabriela Bender e Ana Manino e produção de Tamires Roldão. Boa noite.